Há muitos e muitos anos nasceu uma criança muito bonita. Nasceu Narciso. E ele era belo. Todo mundo achava aquela criança que era a criança mais bonita do mundo, principalmente a mãe. E a mãe ficou muito preocupada. Afinal de contas, ninguém poderia nesse mundo ter uma beleza igual ou até maior que a beleza dos deuses. Isso era um sacrilégio, era uma espécie de pecado. Então a mãe de Narciso leva para uma consulta até o Tiresias. Tiresias era uma espécie de vidente, era um cara sábio e sabia de tudo. Acidente de trânsito foi registrado. Como? Olha só aí, ó. Meu Deus do céu. E ela leva até Tiresias. Quando Tiresias olha para Narciso, ele toma um susto. Ele fala: meu Zeus do céu, meu Zeus, essa criança é muito bonita. Não dá para ser assim. Mas minha senhora, tenha a certeza que não vai dar nada. Vai ficar de boa se a senhora não permitir que ele veja a própria face. Então a mãe de Narciso volta para casa e cuida do seu filho. E cuida de Narciso para que ele não olhe a própria face. Só que todo mundo era muito apaixonado pelo Narciso. Os meninos, as meninas, os homens, as mulheres, as ninfas eram apaixonadas pelo Narciso. E a ninfa Eco era apaixonada perdidamente por Narciso. A ninfa Eco, ela era uma ninfa que falava pelos cotovelos. Ela era muito eloquente, muito grandiloquente. Falava, conversava, adorava uma fofoca e adorava bater papo com todo mundo. Falava pelos cotovelos, literalmente. Um dia, Zeus, querendo pular a cerca, pede uma ajuda para Eco. E a Eco ajuda Zeus. Quando a esposa de Zeus, Hera, descobre que a ninfa Eco ajudou Zeus a pular a cerca, porque Deus era um pouco safadinho, né? O malandro de Zeus conseguiu pular a cerca, porém, quando Hera descobriu, ela lança uma maldição sobre a Eco. A Eco era grandiloquente, muito eloquente, então a Hera fala o seguinte: toda vez que alguém conversar com você, você vai repetir a última palavra que as pessoas falam. Elas precisam saber que até um sanduíche pode ter um valor adequado. E aí a vida da Eco vira um inferno. Voltando então para a história de Narciso, Eco era super apaixonada por ele. E ela estava stalkeando ele, né? Ele fazia suas caçadas, deitava debaixo de uma árvore e atrás da moita a Eco ficava stalkeando, olhando, observando o seu objeto de desejo, observando Narciso. E um dia Narciso percebe que tem alguém atrás da moita e ele fala: tem alguém aí? A Eco, que repete sempre as últimas palavras, ela fala lá de trás da moita: aí, aí, aí. E ele pergunta: quem é? E ela: isso aqui é uma porcaria! Desculpe! E ele fica intrigado: saia daí, venha até aqui falar comigo. Ela sai de trás da moita, ela tenta se comunicar com Narciso, e Narciso acha que ela é uma pessoa muito doida, né? Porque tudo que ele falava, afinal de contas, a última palavra de todas as frases era repetida por ela. E ela ficou tão desconsolada, ficou tão tragicamente deprimida, que ela foi embora chorando, se escondeu no fundo de uma caverna e lá ela morreu, mas só ficou a voz dela. Todo mundo que passava em frente da caverna falava alguma coisa e a última palavra se repetia. Então, isso é o mito da Eco. Mas a Hera, ela gostava de lançar algumas maldições, mas ela não gostava que alguém maltratasse determinadas pessoas, e principalmente a Eco. Porque ela lançou a maldição na Eco, ela não queria que outros também judiassem da Eco. Então ela se vingou de Narciso. O que ela fez? Quando Narciso um dia estava caçando, ela fez com que Narciso tivesse muita sede. Quando ele chega para beber água no lago, Narciso se debruça no lago. E quando ele vai beber água, ele fica estupefato. Ele fica
inebriado, ele fica encantado, ele fica hipnotizado pela coisa mais linda que ele já viu na vida dele. Pela primeira vez, Narciso, que vivia num mundo fechado, um mundo em si mesmado, fechado em si mesmo, ele olha para fora desse mundo. Ele rompe a sua inconsciência e toma consciência de que existe o outro. Então, quando ele olha, só que ele não tem consciência que esse outro é ele mesmo. Ele pensa que aquele reflexo é um outro ser e ele fica perdidamente apaixonado pelo reflexo, sem saber que era ele mesmo no reflexo. E ele fica ali, fica, não bebe, não come, o seu corpo vai morrendo, desaparece, e um dia nasce uma flor na beira do lago. Essa flor dá uma flor bonita, se chama narciso. Da semente do narciso é possível fazer um narcótico. Olha a raiz, narciso, narcótico. Quando o narciso descobre a imagem do outro, ele fica narcotizado, hipnotizado, inebriado com a própria beleza, sem saber que é ele que está naquela imagem. Por que o mito de Narciso é tão importante para a área de publicidade, de consumo, do cinema, da mídia? Porque todos nós somos narcisos. Ai, que loucura! Olhando para essa tela aqui. Eu sou um narciso, olhando para um outro narciso que está ali. Eu tenho a consciência que sou eu, mas a grande maioria das pessoas tem uma relação com a imagem na tela, na superfície da tela, como se fosse Narciso. Elas olham outros seres, elas se identificam, elas se projetam na tela, porém elas não têm consciência que estão aprendendo, conhecendo, vendo a si mesmas na tela. Somos todos narcisos, narcotizados, inebriados pela imagem midiática. E é isso que toda vez que a gente faz uma campanha publicitária, produz um filme, produz uma telenovela, é isso que nós lidamos com esse comportamento das pessoas. Temos que ter consciência que a mídia é o espelho d'água das pessoas. Uma coisa que é interessante, a palavra tableau do francês para quadro significa table, ou a superfície da água. É uma referência direta que o quadro da pintura é uma referência direta ao mito de Narciso. Então essa é a história de Narciso. Espero que vocês tenham gostado e que toda vez que vocês olharem para a mídia, vocês não tenham o mesmo olhar de sempre. É isso. Eu sou o professor Hertz Wendel, cientista e pesquisador da Universidade Federal do Paraná, e este é o nosso canal Neuromitologia.